Gênesis 41, versículo 46 em diante. Quem achou, fala amém. Diz assim: José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. E José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, José ajuntou muitíssimo cereal, como areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito, José chamou de Manassés. Repita comigo: Manassés. Pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim. Repita comigo: Efraim. Pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, a Tua palavra está sendo lida, Pai. E, meu Deus, eu te peço, Senhor, fala com cada um de nós, fala com cada um dos Teus filhos, com aqueles, meu Deus, que estão em casa, com todos, meu Deus, que estão online nos acompanhando. Que a Tua palavra, meu Deus, venha provocar em nós as mudanças que nós precisamos, para que nós possamos viver, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Meu Deus, em nome de Jesus, que sejamos, ó Pai, corajosos o suficiente para encararmos tudo aquilo que precisa ser encarado, para que, meu Deus, possamos ter a transformação nas nossas vidas, Pai. Fala conosco, meu Deus, usa a minha vida como um instrumento nas Tuas mãos para falar daquilo que o Senhor quer falar a cada vida, e que a Tua palavra, meu Deus, que é poderosa, venha, meu Deus, transformar cada vida e cada família nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Aleluia. Hoje pela manhã foi pregada uma mensagem que a pastora ministrou: combustível. Combustível. O combustível serve para colocar o carro em andamento, em funcionamento, para ele andar para frente. E de manhã nós saímos daqui com os nossos tanques cheios de combustível, uma palavra abençoadora para nós. E nessa noite você vai sair com a manutenção completa do carro feita, tanque cheio e manutenção feita. Por quê? Para você poder seguir adiante e poder alcançar aquilo que Deus já sonhou para a sua vida, aquilo que você mesmo sonhou para a sua casa e para a sua família. Nós lemos um texto aqui que fala a respeito do tempo em que José estava lá no Egito, já no Egito, e como governador de todo o Egito. Nós conhecemos a história de José, é contada em desenhos, em historinhas para crianças, tem em tudo quanto é lugar e passa até na televisão. José do Egito. Quando você procurar lá no YouTube, você procura José do Egito, vai aparecer um monte de histórias, mas elas contam a respeito do passado de José e da história dele. Mas como foi a vida de José antes de nós chegarmos aqui? José, ele foi invejado pelos irmãos, porque ele tinha sonhos. Deus revelava a José sonhos em sonhos. E aí, José acabou provocando a ira dos irmãos, e os irmãos, num ataque de fúria, eles jogam José numa vala, num poço, machucam José ali, pegam ali a veste de José, e eles planejam, fazem um plano ali, sujam aquelas roupas de José com sangue para mostrar ao pai, para mostrar para o pai, e o pai vê aquela roupa toda ensanguentada e lamenta a morte do filho, mas o filho estava vivo e havia sido vendido como escravo. E ele passa por inúmeras provas, inúmeras privações, provações, por injúrias, por calúnias, por difamações. Ele passa ali muitos anos da vida dele, por grandes dificuldades ao longo do caminho, mas
em todo tempo ele se manteve firme, constante e fiel ao Senhor, até que chega um momento de destaque quando José revela sonhos a Faraó, que Faraó teve. José revela o significado desses sonhos, e então Faraó coloca ele como principal governante. Logo abaixo de Faraó, o principal homem de todo o governo seria José, o José do Egito. E José, ele sai correndo todo o império ali, colhendo os grãos, armazenando os cereais, para que depois daqueles 7 anos, que seriam os 7 anos das vacas gordas, então começariam 7 anos de vacas magras, de grandes dificuldades, para que naqueles próximos 7 anos, pudesse ter sustento, pudesse ter alimento para todo o povo. E o texto que nós lemos fala que José, ele foi muito eficiente no seu trabalho, tanto é que os silos onde se depositavam os grãos, eles ficaram cheios até que não se podia mais contar. Eles ficaram cheios além da conta. Fala comigo, além da conta. Esse foi o trabalho de José. Mas, no que nós lemos aqui, onde nós vamos nos apegar hoje, é que antes do tempo da seca das vacas magras, nasceram 2 filhos a José. Fala comigo, Manassés e Efraim. 2 filhos nasceram a José. A mulher dele deu à luz a 2 filhos em tempos diferentes. Manassés, o mais velho, e Efraim, o mais novo. Mas você vê, quando a gente lê o nome dos 2, parece que os 2 nasceram juntos. E não foi dessa forma. Mas a cada um deles recebeu um nome. Mas o nome não é como nos dias de hoje, que às vezes a gente escolhe um nome porque o nome é bonitinho, porque isso e porque aquilo, e a gente dá inúmeros motivos, a gente encontra inúmeras razões. Os nomes naquela época eram dados de acordo com acontecimentos, com pontos que marcavam as vidas das pessoas. Então, José, ele estabelece 2 memoriais na vida dele. Fala comigo, memoriais. Através dos filhos, são estabelecidos 2 memoriais. Por isso que quando nós lemos os nomes deles, já até fala a respeito do significado de cada nome, para que a gente compreenda o que o nascimento de cada um dos filhos significou para José naquele momento da vida dele. E isso é tão importante para nós podermos compreender o que Deus quer para nós hoje. Mas nós precisamos entender algo. Todos nós já passamos por dificuldades na vida, já passamos por fracassos, já passamos por decepções, já passamos por traições. José passou por tudo isso. José passou por tanta coisa. Durante todo o tempo que ele não estava com a família dele, depois dele ser vendido pelos próprios irmãos como escravo, passou por tantas dificuldades, por tantas lutas. E José não sabia qual era o plano de Deus para a vida dele, não tinha certeza, ele só tinha sonhos que Deus havia revelado, que ele seria grande, que ele seria alguém importante. E eu acredito, pelo que a palavra de Deus nos diz, que José se apegou a isso para continuar firme e constante em todo o tempo da vida dele, até chegar esse momento. Foram cerca de 14 a 16 anos para ele chegar nesse momento. 14 a 16 anos de sofrimento, de surras que ele tomou, de prisões, de calúnias, de difamações, de dificuldades, de privações. Irmãos, às vezes a gente passa por uma luta, e quantas vezes nós, por uma luta, por um problema, por uma dificuldade, nós já pensamos em desistir de tudo? Não é assim, irmãos? Às vezes vem um problema sobre nós, e a gente reclama para Deus, a gente fala, não estou aguentando, que negócio é esse? Onde já se viu? Eu não mereço isso.
E falar de merecimento, irmãos, ninguém merece sofrer. Ninguém merece passar por dificuldade. Ninguém merece sofrer decepções. Mas isso molda as nossas vidas. E José foi sendo moldado, como nós somos moldados todos os dias. Se eu perguntar para os mais velhos aqui, quem apanhou quando era criança? É só ter mais de 40. Agora, se tem menos de 40, pode ter apanhado também. Se tem menos de 30, pode. Mas nos dias de hoje, está um pouquinho mais difícil disso acontecer. Porque existem leis, existem conscientizações. Tem um monte de coisa hoje que moldou a nossa história. Mas quantas surras, irmãos, os mais velhos tomaram? Quantas chineladas, surra de varinha, o cardápio era extenso, irmãos. Era chinelo, varinha, cinta, o que tivesse na frente. Entendeu? O que tivesse era ferramenta de correção. Era ou não era, irmãos? Agora, isso fez com que a gente viesse a se perder? As correções que nós levamos quando nós éramos mais novos e nós estávamos começando a caminhar, essas correções fizeram com que a gente se tornasse alguém vadio na vida? Não. Não. Se nós entendíamos e nós tivemos entendimento do quanto os nossos pais nos amavam e por isso eles nos corrigiam, então nós vamos entender que eles fizeram o melhor que eles podiam ter feito com aquilo que eles tinham às mãos naquele tempo. E nós, no tempo de hoje, precisamos fazer o nosso melhor com aquilo que nós temos na nossa mão. Temos que fazer o nosso melhor. Vamos errar? É claro, sempre. Sempre vamos errar. É assim a vida. Mas o erro não deve nos levar a desistir, de forma alguma. Nós precisamos nos apegar a algo. Fala comigo assim, nós precisamos, fala bem forte, fala, nós precisamos nos apegar a algo. E José se apegou aos sonhos que Deus havia revelado a ele. E nós vamos nos apegar ao quê? Pergunta para quem está do seu lado, nós vamos nos apegar a quê? Você precisa conhecer a palavra de Deus, as promessas da palavra de Deus, tudo aquilo que Deus já tem sonhado por você e para você. Quantas coisas Deus tem sonhado para nós? Quantos sonhos os nossos pais têm sonhado para nós? E às vezes a gente despreza, a gente não dá o devido valor, a gente não dá o devido reconhecimento para o esforço que os nossos pais fazem por nós. E nós precisamos entender que todo esforço é para que a nossa vida tenha um futuro, para que a gente possa ter um futuro melhor. E aqui eu estou falando aos filhos e aos pais. Continue sonhando, continue tendo visões, continue olhando para frente falando, Deus, eu ainda vou conquistar, porque o Senhor me dá forças para isso. Eu ainda vou avançar, porque o Senhor é quem fortalece os meus pés, os meus braços. É o Senhor quem me faz vitorioso. Então, porque o Senhor me guarda, porque o Senhor está comigo, então eu vou ter vitória na minha vida. Mas basta você tomar algumas decisões. E às vezes, irmãos, nós ficamos presos às coisas que ficaram no passado. Nós ficamos acorrentados a coisas que já deveriam ter ficado no esquecimento. A gente fica carregando por um bom tempo pesos que a gente não precisaria mais carregar. E a gente precisa se livrar dessas coisas. E Manassés, olha o que significa Manassés. Deus me fez esquecer de todo o sofrimento. José deu ao nome do primeiro filho algo que significava muito para ele. Deus me fez esquecer de todo o sofrimento. Agora,
José sofreu de amnésia? Ele sumiu da cabeça dele o sofrimento? Não. Deus não faz ninguém ter amnésia. Não é isso. É simplesmente as coisas do passado não terem mais força, não terem mais poder para te afetar. As coisas que lá no passado aconteceram, elas não têm mais força sobre a sua vida. Isso é você esquecer o seu sofrimento. Isso é você deixar para trás o seu sofrimento. Manassés, fala comigo, Manassés. Abra sua Bíblia lá em Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Versículo 12 em diante. Diz assim: não que eu tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar, e se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, nós precisamos deixar pelo caminho tudo aquilo que atrapalha a nossa vida. Fala para quem está do seu lado assim: deixar pelo caminho. Deixar pelo caminho. O que é deixar pelo caminho? É você largar mão daquilo, você abrir mão daquilo, você não ficar carregando com você uma coisa inútil. Já viu gente que carrega coisa inútil? Já viu ou não viu? Irmãos, de vez em quando eu faço uma vistoria na minha mochila de trabalho, que eu tenho minha mochila que tem meu computador, tem algumas coisas. E às vezes eu falo assim: meu Deus, por que eu estou carregando algumas coisas? E aí simplesmente eu tiro algumas coisas, alguns papéis vão para o lixo, outros eu guardo. E aí, daqui uns 2, 3 meses, quando eu acho que eu devo fazer uma vistoria de novo, eu olho para minha mochila de novo, eu tiro tudo, eu falo: por que eu coloquei isso de novo na minha mochila? Irmãos, na nossa vida é a mesma coisa. Às vezes a gente deixa coisas pelo caminho e a gente se dá ao trabalho de voltar lá e pegar de novo a porcaria que já ficou para trás. A gente se dá ao trabalho de trazer à memória as coisas que já deveriam ter ficado no esquecimento. Está entendendo isso? Já deveriam ter ficado lá longe na sua vida. Já deveriam ter sido abandonadas. São as porcarias que a gente carrega pela vida. Mas estabeleça um memorial diante de você: Manassés, Deus me faz esquecer de todo o sofrimento. E como é que Deus faz você esquecer de todo o sofrimento? Amadurecendo. O texto que nós lemos aqui fala sobre amadurecimento. Nós nos tornamos maduros e começamos a falar de determinadas coisas, e as instruções são assim: se você pensa de modo diferente, que você se alinhe, para você ajustar os seus pensamentos, para que você possa dar um passo à frente, e vivamos com aquilo, andemos com aquilo que nós já alcançamos, vamos seguindo em frente com aquilo que nós já conquistamos. O último versículo que nós lemos aqui em Filipenses 3:16, vamos seguindo em frente com aquilo que nós já alcançamos. Irmãos, quantas coisas nós já conquistamos? Quanto nós já alcançamos na nossa vida? E às vezes nós queremos voltar atrás, voltar aos velhos hábitos, aos maus hábitos, voltar aos pecados, voltar aos traumas.
E aqui, irmãos, se tem uma coisa que trava a vida das pessoas, são problemas mal resolvidos. São os traumas, aquilo que um dia causou um transtorno na nossa vida, causou um problema na nossa vida, e de tempos em tempos a gente traz aquilo de volta. Parece algo prazeroso. Já viu gente que gosta de contar problema? Não, porque um dia eu bati o dedinho na quina da cama e machucou, e aí a pessoa fala assim, teve um dia que eu bati 2 dedos na quina da cama. Ela tem orgulho da dor que ela sentiu. Aí pode aparecer um terceiro que fala assim, eu quebrei o pé na quina da cama. Misericórdia. Parece sei lá o quê. Um contando caos pior que o outro. Já viu isso, irmãos? E tem gente que gosta disso, de ficar se autocomiserando, tendo miséria de si próprio, se sentindo miserável. Tem gente que gosta disso. Porque minha vida é difícil, porque as coisas são complicadas. Para com isso. Sai dessa, larga esse lixo para o resto lá, larga pelo caminho esse lixo que você está carregando. Irmãos, perdão precisa ser liberado. O Manassés também significa perdão. É o tempo em que você deixa aquilo que trava a sua vida, de uma vez por todas para trás. Aquilo que acorrenta você, você deixa largado para trás. Aquilo não vai mais te afetar. Manassés é o primeiro passo para depois você viver o melhor do que Deus tem. Pastor, mas eu já perdoei. Sabe, irmãos, estava vendo um testemunho um dia desses, presta atenção aqui, de uma mulher que ela sofria de câncer havia 10 anos. 10 anos. Irmãos, se tem algo terrível que pode acontecer na vida de uma pessoa, é um câncer. E essa pessoa, ela sofria há 10 anos por causa de um câncer. E tratando, indo no médico, e fazendo quimioterapia, e o negócio voltava e ia. Irmãos, um sofrimento. Eu não sei se você já acompanhou algum caso assim, de pessoas que sofreram durante muito tempo. Mas nesse caso específico, um dia, essa mulher, ela encontrou um homem de Deus, e esse homem de Deus encarou ela e falou assim, por que você não perdoa? Tal e tal situação aconteceu na sua vida, e esse câncer está vindo sobre você, porque você está carregando muito lixo, porque você está carregando porcarias na sua vida, que você já deveria ter abandonado. Ela falou, não, mas já perdoei, está perdoado. Está perdoado. Ele falou, não tem nada perdoado. Aí no seu coração tem uma raiz de amargura. Aquela pessoa insistia, não, tem nada a ver, isso aí já foi perdoado. E aí aquele homem de Deus falou assim, mas eu estou te dizendo, que Deus está mandando te dizer, que você não perdoou coisa nenhuma. Está tudo aí, enraizado. Está tudo aí, travando a sua vida. Está tudo aí, causando amargura, te levando à morte. E aquela mulher que estava doente, ela começa a chorar, ela se lembra das dores, daquele trauma que ela havia sofrido, dos problemas que ela havia passado, e de que realmente o perdão dela tinha sido da boca para fora. Sabe por que às vezes as pessoas não perdoam? Porque elas acham que o perdão é apenas um ato de misericórdia. Eu vou ter misericórdia daquela pessoa, então eu vou perdoar ela. Irmãos, perdão não é só ato de misericórdia. Perdão é você se libertar. Quando você perdoa, você arranca as correntes que travam a sua vida e você joga elas no chão. Quando você libera perdão, a sua vida anda para frente. Sabe por quê?
Quando as pessoas provocam o mal a outras, irmãos, você acha que ela deixa de dormir porque ela fez o mal para alguém? Você acha que alguém vai deitar no travesseiro e falar assim: poxa vida, eu magoei fulano, magoei Beltrano, nossa, eu fiz o mal, eu planejei o mal para tal pessoa, não vou nem dormir. Mas dorme, irmãos, dorme, que é uma maravilha. Segue a vida tranquilamente. E aí, quem fica preso é quem foi magoado. Quem fica preso é quem foi traumatizado. Quem fica preso e acorrentado é aquele que não é capaz de liberar perdão. Porque ela acha que se ela perdoar, ela vai estar sendo boazinha demais com a pessoa que fez mal. O perdão, irmãos, precisa ser liberado. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6, versículo 12. Evangelho de Mateus 6, 12. O que diz lá? Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós também perdoamos aos nossos devedores. Perdoa os nossos pecados, assim como nós também perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Perdoa tudo aquilo que nós fizemos de errado, assim como nós liberamos perdão. Está aqui na oração do Pai Nosso: Senhor, me perdoa, da mesma forma que eu perdoo aqueles que se levantaram contra mim. O perdão de Cristo foi conquistado para nós por um alto preço, na cruz do Calvário, com muita dor, sangue. Foi assim que o perdão foi conquistado para nós. Foi assim que nós podemos hoje ter perdão, por causa do sacrifício de Jesus. Agora, maior dor ele sentiu, maior ofensa foi ele que levou, os maiores xingamentos foi ele que sofreu, as afrontas maiores foi ele que levou. E aí nós falamos assim: não, mas o que a pessoa fez por mim, fez contra mim, foi algo gravíssimo. Ela pregou a sua mão numa cruz, ela cuspiu na sua cara, ela colocou uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, ela açoitou as suas costas. Ah não, pastor, não foi nada disso, foi outra coisa. Então é tão difícil assim? Será que o orgulho que você está segurando é isso que vai levar você ao inferno? Eu preciso te falar. Às vezes o remédio, ele não é doce, ele é amargo. Antigamente o mertiolate era um negócio que a gente fugia, hoje nem arde. As crianças não sabem nem o que é arder um dodóizinho. Mas o remédio muitas vezes é amargo. Será que esse orgulho que algumas pessoas podem estar carregando, de falar assim: eu não quero perdoar, é isso que vai levar você para o inferno? Será que a pessoa que te causou o mal, ela vai para o inferno também? Ou às vezes ela está seguindo a vida dela, ela nem se lembra que ela fez o mal. Às vezes ela já até recebeu Jesus como Senhor e Salvador, está seguindo a vida dela. E aí, ela vai para o céu. Um dia, depois de eu me converti com 21 anos de idade, eu conheci Jesus com 21 anos de idade. Depois de alguns anos, uma pessoa me encarou dentro da igreja e falou assim: você um dia fez muito mal para mim. Eu achei que a pessoa estava brincando. Eu falei: é mesmo? Ela falou: você não se lembra que aconteceu dia tal, assim, assim, assado? Eu fiquei olhando para a cara da pessoa, eu falei: eu acho que você está brincando comigo. Sabe, irmãos, eu tinha feito um mal para aquela pessoa tão grande, quando eu era mais moço, e eu não tinha noção do que eu tinha feito. Eu não sabia o que eu tinha feito, eu não me lembrava que eu havia
causado mal para aquela pessoa. Mas eu louvo a Deus, porque aquela pessoa, um dia, convertida, dentro da igreja, essa pessoa me encarou, e ela falou assim: um dia você fez muito mal, mas eu quero perdoar você. Eu falei: eu quero te pedir perdão. Eu peço perdão porque eu não me lembro, mas eu peço perdão porque eu te causei algum transtorno. Ali nós oramos e viramos amigos. Amém, irmãos? Às vezes a gente mesmo não se lembra, mas nós precisamos nos confrontar, mas principalmente pedir perdão para Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Fala: Deus, me perdoa, da mesma forma como eu perdoo quem me magoou. Mas tem que ser da mesma forma. Mas aquela pessoa que me magoou, pastor, ela continua fazendo mal. Um dia os discípulos de Jesus perguntaram para ele: Jesus, quantas vezes nós precisamos perdoar os nossos inimigos? 7 vezes? Jesus falou: não, multiplica esse negócio aí, 70 vezes 7 todos os dias. Tem que ser infinito o negócio. Nós precisamos perdoar, irmãos. Sabe por quê? Jesus estava ensinando que quando nós não perdoamos, nós estamos colocando um peso sobre as nossas costas, e é algo que nós não precisamos carregar, é algo que nós não precisamos ter na nossa vida. Abra a sua Bíblia lá em Mateus ainda, capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 23. Olha o que diz esse texto, diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Fala comigo: 10.000 talentos. 10.000 talentos, na moeda de hoje, é o equivalente a mais ou menos 1 bilhão de reais. Fala comigo: 1 bilhão de reais. Não é milhão, é bilhão de reais. Essa era a dívida de uma pessoa com o rei. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Eles seriam vendidos como escravo, toda a família seria vendida como escravo, e então aqui a dívida seria quitada. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Fala comigo: 100 denários. É o equivalente a 18 reais. Equivalente a 18 reais. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo, e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Irmãos, olha que texto pesado, fala pesada de Jesus. Ele colocou aqui um rei, um senhor, que tinha os seus servos, e um deles tinha uma dívida impagável. Impagável. Irmãos, diante de Deus, diante do Senhor, a nossa dívida era impagável. A nossa dívida não poderia ser paga. Mas Jesus, com alto preço,
pagou toda a nossa dívida. Pagou toda a nossa dívida. E aí, às vezes, alguém deve para nós os 100 denários, e a gente não quer perdoar a dívida. E eu não estou falando de dívida, não estou falando de dinheiro, estou falando de ofensas, estou falando de traições, estou falando de pecados, estou falando de infâmia, de calúnias, de quem se levanta contra você, de quem te faz o mal. Às vezes a gente não é capaz de perdoar os 100 denários, mas os 10.000 talentos que a gente devia para Deus já foram perdoados, porque Ele teve misericórdia de nós. Irmãos, primeiro, Deus nos faz esquecer, a gente precisa deixar pelo caminho, viver com aquilo que nós já estamos conquistando, porque a cada dia nós conquistamos algo diante do Senhor, e nós precisamos aprender a viver e a conviver com todas essas coisas, para que a gente possa então viver o Efraim de Deus nas nossas vidas. Fala comigo, Efraim. Fala mais forte, Efraim. Deus me fez prosperar no meio da minha aflição. Deus me fez prosperar lá naquela terra, naquele lugar onde eu sofri grande aflição. O Senhor te fará prosperar, mas você precisa aprender a perdoar, você precisa aprender a largar, você precisa aprender a deixar, para que o Efraim entre na sua vida. Primeiro Manassés, fala comigo, primeiro Manassés, para depois Efraim. O Efraim é o novo de Deus na sua vida. Estabeleça esses dois memoriais na sua vida, Manassés e Efraim, e então você viverá a prosperidade do Senhor onde você estiver. Eu vou falar de novo, você então viverá a prosperidade do Senhor onde você estiver. Abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 28. E eu quero te ler a respeito das promessas, daquilo que Deus tem reservado para os seus filhos. Mas há algo muito específico. A partir do versículo 1 diz assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor. Fala comigo, se eu ouvir atentamente a voz do Senhor. Fala comigo, Manassés e Efraim. Acompanhe aí. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, tudo que eu tenho te instruído, que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor o seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Agora segura aí. Benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo, bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das tuas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrarem, benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles verão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que colocarem a mão, Ele os abençoará na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. O Senhor os constituirá para si um povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor seu Deus e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor, e terão medo de vocês.
O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, sob juramento aos seus pais. Está pegando as promessas de Deus para a sua vida? O Senhor lhes abrirá o bom tesouro do céu, para dar chuva à terra no tempo certo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, só estarão por cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordeno para os guardar e os cumprir. Não se desviem de todas essas palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses, seguindo outras orientações para vocês servirem. O Senhor tem muitas promessas para a sua vida. Quantas delas você quer para a sua vida? Quais dessas promessas você quer para a sua vida? Pergunta para quem está do seu lado: quais dessas promessas você quer para a sua vida? Faz uma pergunta melhor para quem está do seu lado. Fala assim: quantas dessas promessas você quer para a sua vida? O que ele está te respondendo? O que essa pessoa está te respondendo? O que essa pessoa está te respondendo? Fala bem alto. Então se apegue a isso. Não importa o tempo que você está vivendo hoje, não importa quais são as dificuldades que você está passando hoje. Fala comigo: primeiro, fala bem forte, fala: primeiro, Manassés, para depois eu viver o Efraim de Deus na minha vida. Fique de pé no seu lugar. Tem alguém que você precisa liberar perdão? O Espírito Santo já te fez lembrar, e não é para você carregar com você como um prêmio, como algo que você deva se orgulhar, como um sofrimento que você teve na sua vida. Não. O perdão que você precisa liberar hoje é para que você viva, para que você dê um passo adiante, para que você viva o melhor, para que você prove o melhor de Deus na sua vida. O que está travando a sua vida? O que está te mantendo acorrentado, te impedindo de você caminhar para frente? Feche os teus olhos, fale com Deus. Feche os teus olhos, fale com o Senhor. É você e Deus. É você que sabe o que travou a sua vida. É você que sabe aí o que está te impedindo de seguir em frente. É você que sabe o que está te acorrentando. Ah, pastor, eu já perdoei. Não minta para você. Se o Espírito Santo está fazendo você lembrar, é porque isso tem uma raiz aí dentro, que precisa ser arrancada desse solo hoje, com todas as suas forças. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Nós temos que ter vergonha de viver acorrentados. Feche teus olhos, fale com Deus. Fala: Senhor, isso não mais vai dominar a minha vida. Isso não vai mais impedir de eu seguir adiante. Isso não será mais capaz de me travar, de me bloquear. Isso não será mais capaz de atrapalhar a minha vida, de atrapalhar o meu casamento, de atrapalhar o meu relacionamento com o meu marido, de atrapalhar o meu relacionamento com a minha esposa. Isso não será capaz de afastar mais os meus filhos de mim. Isso não será mais capaz de afastar os meus pais de mim. Fala com Deus. É noite de cura. O perdão cura. O perdão liberta. O perdão traz restauração. Fala com Deus, fala: Senhor, arranca isso de mim. Senhor, arranca essas dores do meu peito. Fala: Senhor, tira tudo isso que tem me afligido durante tantos anos.